Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem delicado e que acontece todos os dias no Brasil: a revista íntima em presídios. É uma daquelas questões que colocam dois valores fundamentais em lados opostos. De um lado, a necessidade de segurança. Do outro, o direito à dignidade humana. E a pergunta que fica é: até onde o Estado pode ir em nome da segurança? Pois é, essa é exatamente a grande questão. Segurança versus dignidade. Onde é que se traça essa linha? É um debate que, na verdade, vai muito além dos muros das prisões. Ele toca na essência do que significa viver num Estado de Direito. Ok, então para a gente entender bem essa discussão, vamos seguir um roteiro. Primeiro vamos olhar a questão da segurança, depois o que a lei entende por dignidade. Daí vamos passar pelo famoso teste da proporcionalidade, analisar a ideia de punir o inocente e por fim chegar a uma conclusão sobre essa prática. Então vamos começar pelo começo. Para entender toda essa polêmica, a gente precisa primeiro saber o que é de fato a revista íntima. Olha só, a definição é bem direta. É uma inspeção tanto visual quanto manual das partes íntimas de quem vai visitar alguém na prisão. A justificativa do Estado é clara: encontrar contrabando, como armas ou drogas. É uma medida de segurança, sem dúvida. Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo? E aqui a gente consegue ver esse cabo de guerra, essa tensão de forma muito clara. De um lado, o Estado argumenta: preciso de segurança na prisão, preciso impedir que coisas perigosas entrem, preciso proteger todo mundo lá dentro. Do outro lado, o cidadão diz: mas e a minha dignidade? E a minha integridade corporal? E o direito de não ser humilhado? São dois pesos gigantes na mesma balança. Essa citação é muito forte porque ela traduz em palavras o que essa experiência significa. O sentimento de humilhação é inafastável, quer dizer, não tem como escapar. É alguém que está ali para visitar um parente, um amigo, sendo tratado como um potencial criminoso. É ter a sua intimidade mais profunda exposta em nome desse exposto bem maior. Ok, então se o principal argumento contra a revista íntima é a violação da dignidade, a gente precisa entender o que a lei diz sobre isso. Qual é o peso, de verdade, da dignidade da pessoa humana? E a resposta está logo no comecinho da nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana não é só uma frase bonita, não é uma recomendação. É um dos fundamentos da República. Ou seja, é um dos pilares que sustentam todo o nosso sistema legal. É o ponto de partida de tudo. E essa ideia não vem do nada, né? Tem uma base filosófica muito forte. Kant já dizia isso de uma forma genial. Um ser humano é um fim em si mesmo. O que isso quer dizer? Que uma pessoa nunca, jamais pode ser usada como um simples meio para atingir um objetivo, como se fosse uma ferramenta. E é exatamente essa a discussão. E a dignidade, juridicamente, tem duas faces. Uma é a negativa, que é o direito de não ser ofendido, de não ser humilhado. É uma proteção. Mas tem também a face positiva, que é o direito de cada um poder se desenvolver plenamente. Não é só sobre não ser maltratado, é sobre ter a liberdade de ser quem se é. Certo. Agora que entendemos a importância da dignidade, como é que se resolve o conflito dela com a segurança? Bom, o direito tem uma ferramenta para isso. É o chamado teste da proporcionalidade. É um jeito de medir se uma ação do governo que limita um direito é de facto válida. A ideia do princípio é basicamente perguntar: Estado, essa sua medida é razoável, é justa, ou será que passou do ponto? É um freio contra excessos, para garantir que os fins não justifiquem quaisquer meios. E esse teste funciona como um checklist de 3 etapas. Para ser válida, a medida tem que passar por todas elas. Primeiro, adequação. A medida realmente funciona? Segundo, necessidade. Não existe um jeito menos prejudicial de fazer a mesma coisa? E terceiro, o benefício que a medida traz é maior do que o prejuízo que ela causa. E aí que a coisa complica para a revista íntima. Segundo essa análise, ela já falha logo no primeiro degrau: a adequação. O argumento é: se o contrabando continua entrando nas prisões por vários outros meios, como é que se pode dizer que essa medida específica contra os visitantes é realmente eficaz? Se não é eficaz, ela não se sustenta. Mas vamos supor que fosse eficaz. A gente ainda teria que passar para o segundo degrau do teste. E a pergunta aqui é bem direta. Será que não existe um jeito menos invasivo, menos humilhante de garantir a segurança nas prisões? E a resposta parece ser sim. Hoje em dia, temos tecnologia para isso. Pense em detectores de metais, scanners de raio-x, alarmes, enfim, uma série de equipamentos que podem fazer essa verificação sem precisar que a pessoa tire a roupa. A existência dessas alternativas coloca em xeque o critério da necessidade. E aí a gente chega no último passo. A conta ainda não fecha.
O tamanho da humilhação, da violação da dignidade é tão grande que não se compara com o suposto benefício para a segurança. A balança pende totalmente para o lado do dano. Então a prática falha no primeiro, no segundo e no terceiro teste. Pela lógica da proporcionalidade, ela seria então inconstitucional. Mas a argumentação não para por aí. Existe ainda um outro princípio constitucional muito importante que entra nessa história. É o princípio da pessoalidade da pena. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é super simples de entender. A punição por um crime não pode passar da pessoa que foi condenada. Ninguém pode ser punido pelo crime de outra pessoa. A pena é individual. Isso também não é só uma ideia. Está escrito com todas as letras na nossa Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É claríssimo. Não tem margem para dúvida. Agora vamos conectar as coisas. A revista íntima é aplicada em quem? Nos visitantes, familiares, amigos, pessoas que são inocentes. Elas não foram condenadas por crime algum. Ao impor a elas um procedimento que é visto como humilhante, como uma forma de punição, o Estado estaria fazendo exatamente o que o princípio proíbe. Bom, depois de analisar todos esses pontos, a gente pode juntar as peças do quebra-cabeça e chegar a uma conclusão. Então, resumindo toda a argumentação, a revista íntima seria inconstitucional por vários motivos. Primeiro, por violar a dignidade da pessoa humana. Segundo, porque não passa no teste da proporcionalidade. Terceiro, porque viola o princípio da pessoalidade da pena. E, além de tudo, ainda entra em conflito com tratados internacionais que o Brasil assinou. É um combo bem forte de argumentos. A análise jurídica parece apontar por uma direção bem clara. Mas isso nos deixa com uma última e talvez mais difícil questão. Uma vez que se define que uma prática do Estado é inconstitucional, qual é o próximo passo? Como é que se transforma essa decisão, esse princípio legal, em uma mudança real, de verdade, lá na porta dos presídios?